Primeira coisa é buscar a verdade. Não há mulher que esteja salva de uma análise do seu comportamento. Nenhum homem que esteja salvo de ter seu comportamento analisado. Nenhuma mulher é 100% boa, nem nenhum homem é 100% bom. Às vezes eu falo óbvio para ver se o óbvio é entendido. Estamos em 2025. Já vi mulheres apalparem mulheres e nem de lésbica poderia chamá-las. Já vi mulheres molestarem crianças. Já vi mulher fazer besteira. Já vi mulher ser bruta, mais bruta do que um homem bruto. Já vi homem delicado. Até em tempos de guerra. A delicadeza do homem passa, inclusive, pelas escolhas, pelas criações, das ferramentas que ele tem a utilizar. Se as mãos das mulheres são normalmente menores, mais delicadas, para serviços finos com a pinça, que são nossos dedos polegar e indicador trabalhando juntos, e o restante da mão também engajado. Se a delicadeza está teoricamente mais perto da mulher por ela ser menorzinha, mais frágilzinha, a delicadeza no homem é demonstrada, por exemplo, quando você vê mãos largas, dedos grossos. Tem cada mãozona, né, de homem. E aí, o que os homens antes desses homens já fizeram? Ferramentas delicadas. Ferramentas delicadas para que aqueles dedos grossos, assim, que precisam rosquear uma pecinha bem pequenininha, e aqueles dedos grossos não conseguem fazer esse trabalho minucioso. Aí já pensaram nisso antes. E tome ferramentas para ajudar no trabalho, que o trabalho seja feito com delicadeza, apesar de o ser humano, o homem, ser uma máquina bem maior do que a mulher. E eu pensei numa coisa muito ruim de se pensar, que é guerra. E aí eu pensei naqueles snipers. Pensei, na verdade, nas armas, assim como as ferramentas que buscam ajustes delicadíssimos, há armas. Pensa bem, antigamente usava-se canhão, ou coisa bruta, um canhão, não é? Não sei a precisão de um canhão, talvez seja preciso, mas eu digo assim, até no armamento
os homens foram desenvolvendo cada vez maior precisão, e precisão tem a ver com delicadeza, né? E aí você pensa, mas tá falando em guerra, de delicadeza dentro da guerra. Sempre haverá conflitos e o ser humano vai sempre tentar resolvê-los da melhor maneira possível e com diplomacia. O mundo conversa o tempo todo através de várias instituições, através de conversas bilaterais. O mundo está sempre em negociação, sempre em constante diálogo. Ainda assim, chegam momentos que, por escolhas, o bicho pega. O bicho pega. E aí, nessas horas, é que a gente pode perceber como que o bicho pega. É atirando para todo lado? É com cautela para cuidados civis? Que não tem nem... que não tem como se defender. E aí o sniper, quando eu pensei no sniper, eu pensei antes, na verdade, nas armas usadas, nessas armas de alta precisão que precisam de uma pessoa muito focada e até delicada, apesar da... Como eu traduzo isso? Apesar de a gente estar falando de aniquilamento de vidas. Estou falando de aniquilamento de vidas. Eu imagino que quem toma cuidado para evitar uma matança em larga escala, isso quer dizer, quem toma cuidado em vez de jogar um canhão, que na minha concepção é meio impreciso, bruto e parece que destrói uma grande área na minha mente. Eu não sei como é que um canhão funciona, mas eu imagino ele destruindo. Ou uma bomba logo, que aí bomba fica bem mais claro, né? Jogar uma bomba que cria essa área imensa de destruição. E aí, por outro lado, pessoas que entram em guerras, mas entram procurando ser precisos, delicados. Eu não vou criar uma grande área de devastação, destruição, morte e sangue. Eu vou procurar o problema, o gerador do mal, daquele mal, para aquela população. É interessante. Mas tudo poderia ser às vezes poderia ser parecer mais bruto e na verdade é mais delicado. Por exemplo, um jogo que eu não gosto, não sei se muitas mulheres aí estão pensando assim. Hilda, você gosta? MMA.
Você gosta dessas lutas em que vale tudo dentro de um octógono, os adversários se batem da maneira que for. Eu não sei se as partes íntimas podem ser, enfim, mas tem essa regra de porradoria, não, porradaria, uma brigalhada. E é engraçado como que é ruim assistir, né? Não sei, acho que as mulheres não costumam assistir. Porque tem sangue, tem violência, tem porrada. Mas eu acho a luta corpo a corpo, às vezes tem mais dignidade do que ficar por trás de todas as ferramentas criadas para você ser apenas o cabeça, o mandatário, ser apenas aquele que dá as ordens. Mas isso eu sempre pensei, na verdade. Isso não é novo, não. Parece mais honesto, né? Você tem uma questão e vai lá e cai na porrada. Não que eu esteja querendo convencer ninguém a cair na porrada. Parece mais justo porque é isso também. É o mesmo efeito, o efeito que a bomba e aqui na minha cabeça o canhão teria de devastação de uma grande área, né? Que a bomba, puff, não vai matar um, vai matar um raio imenso. E Deus me livre. Deus nos proteja a todos nós, seres humanos, de todo mal. Mas se fosse uma coisa sempre, um problema apenas individual, não fosse levado o coletivo inteiro com você, né? Não só se os presidentes fossem assim. Eu tenho um problema com você, você não quer me vender mais gás. Eu tenho um problema com você, você me taxou. Aí boto eles num octógono, se estapeiam. Provavelmente vão ter um prazerzinho ali, né? Nessa estapeação. Talvez saiam relaxados, talvez tomem alguma bebida alcoólica e essa é a minha solução para os conflitos mundiais. Bota num octógono os líderes. Bota o líder de um país, o líder do outro país, briga aí pra gente ver. Televisionado, que aí imagina, o mundo vai à loucura, né? Não sei. Mas eu não acho isso também, não. É só uma... Porque solucionar guerra com briga, mas não faz muito sentido, né? Não é só diminuir o botão do dimmer. Tá tendo muita porrada, então diminui o botão, um pouquinho menos de porrada, mas mantém a porrada, acho que não sei. Mas a humanidade briga desde, poxa, muito tempo, né? Muito tempo que a humanidade briga. E é como eu falei no início, assim, as mulheres não se salvam, porque muitas vezes elas agem silenciosamente, igual um sniper. Muitas delas, sim. Não há fragilidade, não há cabelo com alongamento que disfarce aos olhos de Deus maus atos, somente contra indefesos, contra outras mulheres que não são
de agir da mesma forma. Acho que as mulheres se juntarem para brigar contra os homens é esquecer que muita mulher não devia estar falando nada. Que muita mulher age pior que muitos homens. Atrás da capa de docilidade. Docilidade? Dulce. Na capa de mulher. Ah, é mulher, então é indefesa, depende do contexto. Em relação a quem? Cuidado com generalizações. Cuidado com parar de amar ao próximo como a ti mesmo. Porque eu decido que só metade do que Deus chamou de próximo, só metade é que está certa e que precisa disso, e precisa daquilo, e precisa daquilo outro. Quando eu via esses programas de Criança Esperança, eu sempre pensava, mas e os adultos? Chega uma idade, não tô falando que as crianças não mereçam, calma aí, merece atenção, amor, tudo. Mas aí vira a chavinha dos 18 anos, o que eles passam a merecer? Como cuidar? Eu não sei se cuidar é a palavra, mas o que acontece? O que aconteceu com todos os baixinhos da Xuxa? Que ela cuidou com carinho, imagino eu. Só adultos fazendo o quê? Todos os do Criança Esperança, anos. São adultos, fazem o quê? Estão como? Projetos sociais com dança, quantos projetos sociais? Pontos de cultura. E essas crianças? Eu já vi um documentário uma vez. Crianças que fizeram aula com um coreógrafo durante muitos anos. Uma delas passou para a faculdade e as outras seguiram exatamente os caminhos normais das comunidades em que moravam. Então, eles vivenciaram esse projeto como se fosse repercutir nas suas vidas, mas não que uma faculdade mude alguma coisa, mas o que se quer mudar quando se instala um projeto no meio de uma comunidade? O que realmente muda? O que realmente o que essas pessoas ganham? Quem trabalha projetos sociais em condições às vezes muito ruins, e quem está recebendo esse trabalho em condições ruins igualmente? E aí cresce. Participei, né? E aí? Para ser homem, para ser mulher, é melhor pensar no que é permanente. Pensar em Deus. Pensa em Deus, no que é permanente. Porque o que é impermanente
é uma lambança. O mundo impermanente, os homens, as mulheres, as crianças, os adultos, os bem-intencionados, os projetos, tudo é impermanente e sabe-se lá o que plantou no coração. Planta Deus e aí deixa, e aí segue. Hilda. Jesus.